Em 26 de fevereiro de 1945, o amanhecer tardou em Iwo Jima e os fuzileiros na Areia Preta esperavam outro combate mortal. Mas um carregava a arma mais odiada, o fuzil automático Browning de 9 quilos. Era pesado demais, lento demais. Pior arma para um tiroteio no Pacífico, diziam seus instrutores. Mas nas horas seguintes, o soldado Wilson Watson faria o inesperado. Ele usaria aquela mesma arma ruim para lutar sozinho contra dezenas de soldados inimigos e vencer. Fuzileiros viam o BAR como um fardo. Watson provou seu poder em batalha. Antes do dia acabar, ele reescreveria as regras do combate próximo. Assine para mais histórias da Segunda Guerra. O soldado Wilson Watson não se sentiu sortudo ao receber o fuzil automático Browning. Os fuzileiros evitavam-no. Com 9 quilos, o BAR era pesado, longo e exaustivo de carregar. Chamava-se metralhadora ambulante. Contudo, no Pacífico, onde se corria, rastejava e escalava por terreno hostil, parecia mais um fardo que uma arma. Watson treinou com o BAR por meses, de Paris a Pendleton. Cada quilômetro de marcha, cada exercício o lembrava do peso extra que arrastava em comparação com os homens com os rifles M1 Garand. Portavam rifles leves e pentes de munição que cabiam fácil nos cintos. Ele carregava um fardo de metal pesado, pentes longos e o temor de ficar sem munição na hora H. No papel, o BAR impressionava. Usava a mesma munição 3006 do Garand. Podia disparar centenas de tiros por minuto em automático. Seu alcance era de 450 a 550 metros, mas ocultava a dura verdade. Cada carregador tinha só 20 balas. Em modo automático, dava menos de 2 segundos de tiro antes de esgotar a munição. Recarregar levava tempo. 8 a 10 segundos com mãos trêmulas pareciam uma eternidade com balas unindo. A arma vinha com um bipé, tornando-a uma arma de apoio estável. Na prática, o bipé prendia em raízes, corais, tiras de equipamento e tudo o mais. Muitos fuzileiros o removiam. Apoiavam a arma no ombro, junto ao corpo, esperando que a própria força estabilizasse o cano. Watson cresceu no Alabama rural. Aprendeu a caçar com um rifle de ferrolho, onde cada tiro importava e cada projétil perdido reduzia a comida. Seu pai o ensinou a ser paciente, a respirar, mirar e só atirar ao ter certeza do acerto. Para ele, atirar a esmo era simplesmente atirar mal. O BAR era tudo o que ele menos prezava numa arma. Barulhento, faminto por munição, feito para rajadas não precisão. Agora, agachado na embarcação lotada rumo à praia escura de Iwo Jima, o BAR repousava no colo como âncora de aço. Ele sabia o que o manual dizia. Era a fonte primária de fogo automático, a espinha dorsal do ataque. Contudo, ele sabia o que todo fuzileiro comentava. O atirador BAR era o alvo mais lento e pesado em campo. Quando a ilha vulcânica surgiu, Watson ponderava qual versão seria a verdadeira. Antes de os fuzileiros tocarem o solo de Iwo Jima, sabiam que a ilha seria diferente. Por 3 anos, eles lutaram pelo Pacífico, Tarawa, Saipan, Guam, e cada batalha foi brutal à sua maneira. Mas Iwo Jima era diferente. Era uma verdadeira fortaleza, construída com cuidado, paciência e um propósito claro: matar qualquer um que tentasse tomá-la. O general Kuribayashi, comandante japonês, estudara cada movimento americano desde o início da guerra. Ele sabia que os fuzileiros dependiam de rápidos ataques navais e aéreos. Sabia que corriam da praia rapidamente para não serem presos e sabia como quebrar esse ritmo. Kuribayashi, em vez de alinhar tropas na costa, ordenou algo inédito em batalhas anteriores. Ninguém defenderia a praia.
Por 8 longos meses, seus homens transformaram a ilha num labirinto. Mais de 17 quilômetros de túneis serpenteavam, ligando bunkers, cavernas, câmaras de artilharia e ninhos de metralhadoras. Colinas, cumes e penhascos íngremes forçavam tropas americanas às zonas de abate. Cada esconderijo, rocha, cratera, vala, encosta, tudo já havia sido medido e marcado para fogo de morteiro e artilharia. Nada foi acidental, tudo planejado. O bombardeio naval martelou Iwo Jima por dias, mas os fuzileiros chocaram-se ao saber que a maioria dos japoneses sobrevivera no subterrâneo. A rocha vulcânica absorvia os ataques. Projéteis que destruiriam bunkers comuns mal arranhavam a rede de Kuribayashi. A ilha parecia destruída, mas no subterrâneo os defensores estavam ilesos. A unidade de Watson foi informada sobre a colina 203, uma das posições mais perigosas no sul da ilha. As fotos mostravam uma paisagem retorcida de cinzas negras, rochas e cumes que podiam esconder pelotões inteiros. A verdade é que era pior. A colina 203 era mais que um terreno alto, era um ponto de comando para várias posições de tiro. Metralhadoras podiam atingir os fuzileiros navais de cima, dos lados e de cavernas ocultas, que só eram percebidas tarde demais. Ao se aproximar da praia, o silêncio de Watson parecia errado. Não havia rajadas de metralhadora, nem fumaça de morteiros, nem explosões súbitas, apenas o distante bater das ondas e o murmúrio dos fuzileiros gritando ordens. Parecia um desembarque fácil, como se talvez o bombardeio tivesse funcionado. Mas os avisos os haviam alertado. Quando os japoneses abrissem fogo, seria tudo de uma vez. Todas as armas em todas as posições causavam caos total. Watson apertou seu rifle automático Browning. A ilha à sua frente só estava quieta porque os defensores queriam assim. Contavam barcos, observavam e aguardavam o momento certo para atacar. Os fuzileiros não só desembarcavam, mas entravam numa armadilha feita por um comandante mais preparado do que qualquer um que enfrentaram. O silêncio em Iwo Jima durou apenas 47 minutos. Era a armadilha. Os fuzileiros avançaram pela areia escura, em solo tão fofo que engolia suas botas. O BAR de Watson cravava em seu ombro a cada passo. Os homens ao seu redor começaram a relaxar um pouco. Sem tiroteio, sem movimento inimigo, sem resistência. Alguns até cogitaram que talvez o bombardeio tivesse aniquilado os defensores. Então, o mundo explodiu. O primeiro morteiro atingiu a praia com um estalo violento e fez o chão tremer. Outro se seguiu e depois mais um. Em segundos, dezenas de explosões atingiram os fuzileiros navais amontoados. Parecia que a ilha inteira despertou de uma vez. Armas ocultas, caladas desde o amanhecer, agora abriam fogo com precisão. Metralhadoras jorravam fogo de cavernas ocultas e snipers atiravam de pequenos buracos. Bunkers destruídos, de repente, brilharam com clarões. O plano de Kuribayashi irrompeu. Watson e seu esquadrão moviam-se quase 300 jardas terra adentro quando a encosta à frente ganhou vida. Longos rastros de balas traçadoras cortavam o ar a centímetros do solo de cinzas. Os fuzileiros mergulharam para se proteger, mas para onde rastejavam, rajadas de fogo os seguiam. O que os homens ignoravam e os japoneses haviam preparado por meses era que cada trecho da aproximação tinha sido previamente visado. Morteiros caíam precisamente onde os fuzileiros tentavam se abrigar. Metralhadoras varriam as rotas que os fuzileiros usavam para avançar. Era um campo de batalha feito para punir o instinto de cada soldado. Watson se jogou no chão e posicionou o rifle automático Browning. Ele tentou atirar de uma posição deitada estável, como havia praticado, mas no momento em que começou a atirar, os morteiros inimigos se voltaram para ele.
3 projéteis caíram perto dele, cobrindo-o com areia vulcânica quente. Ele rolou sem ver se seus tiros acertaram. Os fuzileiros lutavam contra as sombras. Os japoneses atiravam, mas só por um instante, o suficiente para acertar o alvo, e então sumiam nos túneis, inatingíveis. Os fuzileiros tentavam atirar nos clarões dos disparos, mas quando miravam, o inimigo já havia desaparecido. O som das metralhadoras japonesas enchia o ar, um zumbido rápido que cortava a cinza como uma lâmina de serra. Sargento McMahon mandou o esquadrão se reagrupar numa depressão rasa adiante. Os homens correram e mergulharam na areia solta. Por um instante, pareceu mais seguro, mas morteiros na posição deles provaram que até essa cova já havia sido mapeada pelo inimigo. Watson viu fuzileiros com Garands tentarem conter as metralhadoras, mas a precisão à distância era inútil quando o inimigo aparecia só por um segundo. Mesmo atiradores peritos eram impotentes quando o alvo sumia antes da bala acertar. Foi nesse momento que Watson percebeu algo que mudou tudo. O rifle automático Browning não podia ser usado como dizia o manual. Não aqui, não nesse tipo de luta. Caso ficasse imóvel, seria soterrado por morteiros. Se disparasse lentamente, seria logo superado. Se seguisse as regras, morreria. A armadilha estava pronta, mas Watson a desarmaria, recusando-se a lutar como os fuzileiros haviam aprendido. Preso na cinza vulcânica, Watson sabia que tinha segundos para agir. 50 metros à frente, uma metralhadora japonesa irrompeu de uma caverna, suas balas varrendo os fuzileiros navais como lâminas. Sempre que um de seus companheiros levantava a cabeça, balas uniam pelos capacetes. Watson tentou o que o manual instruía. Armou o bipé, deitou-se prostrado e atirou com cuidado. Porém, logo após estabilizar o rifle automático Browning e disparar seus primeiros tiros, um morteiro impactou tão próximo que lhe tirou o fôlego. Outro o seguiu. Depois, outro. O inimigo não estava mirando no esquadrão, estava mirando nele. O atirador de BAR era sempre o maior alvo. Watson rolou pela cinza, tossindo e engasgando com a poeira de enxofre, e entendeu a terrível verdade. Se ficasse parado, morreria. A metralhadora não esperaria que ele achasse uma posição de tiro perfeita. Os morteiros não lhe dariam tempo para ajustar a mira. Tudo nesse combate foi projetado para matar quem parasse de se mover. Então, Watson fez o que os manuais não ensinavam. Ele se ergueu. Com o pesado rifle automático Browning na mão, levantou-se e avançou para a caverna inimiga. O peso da arma, antes maldição, agora estabilizava sua mira ao disparar rajadas curtas e precisas, avançando. O recuo empurrava a arma em seu ombro com força previsível. Cada passo afundava na areia fofa, levantando pó preto enquanto ele seguia em frente. A equipe japonesa de metralhadoras congelou, não treinada para isso. Fuzileiros navais americanos deveriam se abrigar, reagrupar e avançar cuidadosamente, sem atacar um bunker à luz do dia com fogo automático. Watson continuou atirando, não em rajadas, mas em disparos controlados. O BAR latiu alto, ecoando pelo cume. Os traçantes da caverna se voltaram para ele, mas Watson continuou. 18, 13, 9 metros. Ele encurtou a distância tão veloz que o inimigo mal reagiu. A queima-roupa, Watson descarregou o resto do seu carregador na entrada da caverna. Os tiros ecoaram como um trovão dentro da câmara apertada, destroçando a equipe antes que pudessem recuar para o túnel. Em poucos segundos, a metralhadora emudeceu. Atrás, os fuzileiros presos olhavam incrédulos. Um homem com a pior arma da unidade, sozinho, eliminou um ninho de metralhadoras fortificado. Porém, algo maior ocorreu. Watson viu que o rifle automático Browning não era um problema, mas sim a solução. Ele agora entendia a arma como poucos fuzileiros.
A BAR não foi feita para atirar como rifle, nem para ser arma de suporte estática. Era uma arma de assalto a queima-roupa, para movimento agressivo, para dominar defensores nos poucos segundos em que se revelavam. Watson havia deixado de lutar conforme o manual, e pela primeira vez desde que pisou na ilha, sentiu a maré virar. A batalha ao seu redor ainda rugia, mas ele achou a verdade que doutrina alguma ensinou. Em Iwo Jima, a sobrevivência era do fuzileiro que quebrava as regras primeiro. O ataque de Watson mudou o ânimo de todo o esquadrão. Antes, os fuzileiros estavam imóveis, com medo de erguer a cabeça. Agora viram um BAR esmagar uma posição que detivera um pelotão. A mensagem era clara. Movimento, velocidade e violência funcionavam melhor do que o prometido pelos manuais. Sargento McMahon gritou para avançar, e os homens se moveram de cratera em cratera, usando elevações para cobertura. Mas ninguém se movia como Watson. Ele descobriu algo novo, um ritmo que lhe permitia avançar disparando rajadas curtas e controladas. O BAR estabilizava cada tiro, e as balas 30-06 rasgavam as entradas das cavernas antes que o inimigo se escondesse. Cada vez que um defensor japonês se expunha, Watson apontava a arma e disparava uma rajada, forçando-os para dentro dos túneis. Foram treinados para lutas à distância, não para um fuzileiro que se aproximava tão rápido, tornando seus ângulos de tiro inúteis. Os marines em volta também notaram a mudança. Em vez de esperar metralhadoras aparecerem, avançaram com Watson, deixando seu fogo atrair o inimigo. Fuzileiros, antes dependentes de tiros longos, usavam o terreno para se aproximar, atirando granadas e limpando cavernas antes da recuperação dos defensores. Mas Watson pagou um preço. Ele gastava carregadores rapidamente, 20 balas em segundos. A cada rajada, ele sentia o cinto de munição esvaziar. Quando chegaram à base da colina 203, ele já havia usado vários carregadores. Restavam apenas 10. Todo fuzileiro sabia que munição de fuzil era vital, e ficar sem significava ser só um atirador com uma arma inútil. Mesmo assim, Watson não desacelerou. Decidido, avançou para a colina. Os japoneses montaram cada encosta, depressão e saliência para encurralar fuzileiros em zonas de abate, mas Watson tratava o terreno como um labirinto, escorregando entre rochas, atirando em cavernas e avançando sempre que o fogo inimigo cessava. Os fuzileiros finalmente chegaram à base da colina 203, exaustos, suados e abalados. Watson limpou fuligem e areia do rosto. A subida era íngreme e mortal, mas a equipe superara o primeiro desafio. O que nenhum deles sabia era que os japoneses não haviam recuado. Eles apenas empurraram os fuzileiros mais fundo na armadilha e no cume da colina 203, um pesadelo completamente diferente os esperava. A subida à colina 203 foi lenta e perigosa. O chão cedia a cada passo, deslizando como pó solto. Watson se abaixou, movendo-se entre as rochas enquanto seu esquadrão subia. Por instantes, o tiroteio cessou e pensou-se que o inimigo recuara, mas essa sensação durou apenas segundos. Às 11h47, um morteiro repentino caiu atrás de Watson com um estalo que ecoou pela colina. A explosão arremessou terra, cinzas e metal no ar. O cabo Henderson, a poucos metros de distância, morreu na hora. Outros 2 fuzileiros feridos mal conseguiam se mover. Mas a pior parte não foram as baixas. Era o fio. A explosão rompeu a linha de comunicação do pelotão com o quartel-general do batalhão. E assim, ficaram totalmente isolados. Mais morteiros caíram, espalhando os fuzileiros restantes por uma vasta área de terreno acidentado. Cada homem mergulhou no buraco ou fenda mais próximo, buscando escapar do constante bombardeio.
Quando o bombardeio finalmente terminou, um silêncio estranho se instalou na colina 203. Não havia vozes nem ordens. Nem se sabia onde os demais haviam aterrissado. Watson ergueu a cabeça devagar. A colina não parecia normal. Os fuzileiros que estavam ao seu lado há minutos agora estavam espalhados, presos atrás de cumes e depressões intransponíveis. Tentou acenar para McMahon, mas o sargento não estava. Pela névoa sulfurosa, Watson viu movimento. Infantaria japonesa voltando a bunkers e cavernas que os fuzileiros pensavam ter limpado. Eles não recuavam, rearmavam a armadilha. Ele contou 7 pontos de tiro em semicírculo ao seu redor. Cada um dava para o caminho dos fuzileiros. Cada um tinha túneis que o conectavam a vários outros. O inimigo podia mover soldados facilmente sem se expor. Watson percebeu que não caçavam um só fuzileiro, mas se preparavam para esmagar o pelotão disperso. Verificou a munição. 10 carregadores restavam. 200 balas, suficiente para poucos minutos de combate intenso. A realidade o atingiu em cheio. Ele estava sozinho no morro. Sem rádio, sem esquadrão, não havia como chamar reforços. Os japoneses acreditavam ter isolado o ponto fraco dos fuzileiros, um BAR-Man exausto, ferido ou abalado, pronto para ser eliminado. Mas Watson não pensava em rendição ou fuga. Ele apertou o rifle automático Browning. Se quisessem a colina, teriam que tomá-la dele. A encosta da colina silenciou por quase 1 minuto. Então, Watson os avistou. Uma patrulha japonesa, de 8 homens, subia a encosta calmamente em sua direção, com os rifles abaixados, como se o fuzileiro na colina já estivesse morto. Caminhavam a passos lentos e firmes, checando corpos e buscando sobreviventes nas rochas. Watson aguardou que estivessem a 40 metros e disparou a primeira rajada. O BAR rugiu, disparando uma rajada calibre .30-06, atingindo o esquadrão antes que pudessem reagir. 2 caíram na hora. Outro tentou se abrigar atrás da rocha, mas a segunda rajada de Watson o atingiu no salto. Em segundos, todos os 8 soldados estavam no chão. A violência súbita ecoou pela colina e todo o vale pareceu congelar. Os japoneses agora sabiam que ele estava vivo. Um grito ecoou colina acima. Mais 2 esquadrões surgiram flanqueando-o. Desta vez, moveram-se rápido, usando sombras e rochas de abrigo. O inimigo confiava em sua superioridade numérica, crendo que Watson ficaria sem munição. Watson não lhes deu tempo para se posicionarem. Ele se levantou e começou a se mover morro abaixo, disparando rajadas curtas e se desviando para a esquerda e para a direita, a fim de não se tornar um alvo fácil. Poeira e cinzas explodiam e tiros de rifle atingiam o chão. O tiro de um sniper arranhou seu ombro, fazendo-o girar, mas ele se recompôs e continuou atirando. O BAR tremia, mas o peso estabilizava as rajadas. Sempre que o inimigo surgia, Watson atirava, forçando-os a recuar para as rochas. Movimentava-se como quem se negava a morrer ali. Os japoneses não previam seu próximo aparecimento. Uma granada caiu perto dele. Watson mergulhou atrás de uma rocha e a explosão estilhaçou a pedra, cobrindo-o de fragmentos. Ele se levantou, respirando pesadamente, e atirou novamente. Um soldado inimigo caiu, outro tentou avançar e tombou segundos depois. Os esquadrões recuaram, chocados por um fuzileiro ter parado 2 ondas sozinho. O peito de Watson ofegava e o suor ardia, mas sua determinação se fortalecia. Eles queriam a colina, ele não a entregaria. O cume silenciou, mas Watson sabia que não terminara. Ele só tinha mais um carregador cheio, 20 projéteis o suficiente para um único minuto de fogo contínuo. Ao recarregar, viu movimento na encosta, bem mais que antes. Mais de 2 esquadrões, mais de 12 homens.
Sombras dançavam entre rochas e crateras. Em breve, ele notou a verdade. Um pelotão japonês inteiro, quase 40 soldados, avançava em arco para esmagar o fuzileiro solitário na colina. Watson sentiu o peso do último pente no BAR. Não havia recuo, nem reforços, nem rádio. Apenas ele, a arma que todos odiavam e a colina que ele se recusava a entregar. Subiu a um ponto mais alto e respirou fundo. Quando o primeiro inimigo surgiu, Watson disparou uma breve rajada, depois outra e mais uma. Não desperdiçou um tiro. Cada rajada tinha alvo. Cada movimento era rápido e preciso. Os japoneses tentaram encurralá-lo com tiros de rifle e granadas, mas Watson usou cada rocha e buraco no chão para se manter vivo. Ele mudava de posição tão rápido que o inimigo não conseguia localizá-lo. Seu carregador final esvaziou rápido, cada rajada atingindo a linha inimiga. 3 minutos depois, seu último tiro ecoou pela colina. Então, silêncio. Quando a fumaça se dissipou, a encosta estava coberta de corpos. Estima-se que 60 soldados japoneses foram detidos por um fuzileiro com um BAR. Watson sentou-se tremendo, com a arma vazia em seu colo. Sangue escorria pelo ombro, as cinzas ao redor reviradas por bombas e balas. Ele não tinha mais nada para atirar, não tinha mais nada para dar. Quando os fuzileiros o alcançaram, o encontraram quase inconsciente, mas vivo. Cirurgiões salvaram-lhe braço e perna. Sem voltar ao combate, suas ações na colina 203 espalharam-se pelo corpo de fuzileiros como fogo. Oficiais estudaram como ele lutou, se moveu, atirou e usou o BAR, não como arma defensiva e lenta, mas sim como ferramenta rápida e agressiva. Watson provou aos fuzileiros que o BAR não era um fardo. Era uma arma de choque, um destruidor de pontos de resistência, uma ferramenta para o homem que ousava avançar quando todos os outros recuavam. Wilson Watson recebeu a medalha de honra, mas nunca falou muito sobre aquele dia. Ele sempre disse que só fez o necessário, mas os homens salvos por ele contavam outra verdade. Nessa colina, Watson não só salvou fuzileiros, mas mudou a forma de lutar.